Em nome do Senhor da Igreja, saúdo os irmãos e as irmãs que nesta manhã de domingo, dia do Senhor, estão na presença do Senhor, na companhia dos irmãos para lhe prestar culto. Aos membros da congregação, nossas boas-vindas, aos convidados, aos irmãos que vêm pela primeira vez neste culto, se sintam acolhidos em nome de toda a congregação desta maravilhosa família na fé. O Senhor, por meio do salmista, o salmista diz: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E quando nós ouvimos que hoje teríamos a oportunidade de estar no culto, o nosso coração se alegrou. O Senhor irá nos abençoar na sua casa, irá nos encher com as suas bênçãos e principalmente com o perdão e a certeza da vida eterna. Assim, amados, se sintam acolhidos e nós iniciamos então este culto. A equipe de culto está assim composta na recepção pelo departamento de recepção, a Nelci Amaral e a Zélia Lopes. Pelo departamento de evangelismo está na recepção a Dalva Henke. A leitura bíblica será trazida pela Adriana Wenzel, que também encaminhará as crianças para a escola dominical. A oração da igreja será proferida ou trazida pelo nosso irmão Norberto Meller. A música está aos cuidados do Patrick, do Samuel e do Ricardo, estão lá em cima. A liturgia e a mensagem foram preparados por mim. Nos abençoou com as flores a Edi Lawinski e também o vinho foi disponibilizado pelo Hilário e a Ana. A transmissão está aos cuidados do pastor Renato. A gravação, ela é feita neste momento e disponibilizada após o culto. A escola dominical está aos cuidados da Daiane Saul da Luz e a escola de confirmandos, hoje é só a turma que iniciou em 2019, o Anderson Hartmann, professor Anderson. O café e o chá foram preparados pela Neiva e também pela Fátima Estivanin. Então, esta equipe de culto, desde já a nossa gratidão por cada integrante que está apoiando para que nós possamos então ter esse maravilhoso culto. Os convido a se colocarem em pé. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que nos criou, nos deu vida e a mantém. Te louvamos, ó Pai Celeste, porque recebemos das Tuas mãos todas as coisas que necessitamos para a nossa vida. Em nome do Filho que nos redimiu, morrendo por nós na cruz. Te louvamos, ó Senhor Jesus, por ter pago nossa dívida na cruz. Em nome do Espírito Santo que nos chamou à fé e inseriu na família de Deus. Te louvamos, ó Espírito Santo, pois pelo Evangelho nos chama à fé, nos transforma e nos torna testemunhas de Cristo. Aqui estamos por Tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a Ti, ó Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na presença desse único e verdadeiro Deus, nós queremos então prestar culto. Os convido a cantarmos com muita alegria o primeiro cântico, Como eu amo o Teu templo. Podemos tomar assento. Eu amo o teu templo, como é bom
essa alegria e felicidade de podermos crer em Cristo, nós então queremos agora também lhe confessar os nossos pecados. Nos coloquemos em pé. Diz o salmista, Salmo de Davi, Salmo 51, versículo 7, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Os convido a, em conjunto, confessarmos os nossos pecados, arrependidos, buscando o perdão que Cristo já nos conquistou com sua morte na cruz. Senhor Deus, amado Pai, entristecido por causa dos pecados que cometo diariamente, venho à tua presença para te confessar que sou pecador e fiz o que é mal perante os teus olhos, em pensamentos, palavras, ações e omissões. Não dei o devido tempo para estudar tua palavra, que ensina como devo andar, me corrige, mostra o que devo fazer e deixar de fazer. Fui omisso no anunciar o teu grande amor por todos. Não ofertei como deveria ou poderia. Dediquei pouco tempo à oração pelos irmãos e pelos não cristãos. São imensas as transgressões, os pecados e as tentações, mas aqui estou e te peço perdão. Tem compaixão de mim, porque busco alívio ao meu coração. Limpa-me por inteiro, fortalece a minha fé, dá um novo rumo à minha vida, pela ação do Espírito Santo, por meio do ouvir e estudar da palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, mediador e Salvador. Amém. Amados, se você confessou os seus pecados, confia no perdão de Deus, deseja o consolo do Espírito Santo, então, como ministro da palavra, anuncio a vocês a graça de Deus e, em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é bom quando Deus nos dá a sua paz. E com esta paz nós queremos agora ouvir a sua voz, que trará mais consolo e esperança aos nossos corações. Podeis vos assentar. A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Um homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui." Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" O pai respondeu: "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo, na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós." Jesus respondeu: "Se eu posso,
Tudo é possível para quem tem fé. Então o pai perguntou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Então Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele. Ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui a leitura. Convidamos as crianças para a escolinha. Bom dia. Estão prontos para a escolinha hoje? Vamos fazer então uma pequena oração. Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e orar. Bondoso Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigado por estarmos na casa de Jesus. Abençoe a nossa escolinha e tudo que vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Quem leva a vela hoje? A lamparina e a vela que as crianças estão levando para a escolinha simboliza a palavra de Deus e a chama que lá está acesa simboliza a fé em Jesus. Agora queremos louvar a Deus cantando o próximo hino, Santa Bíblia, meu prazer, já nos preparando para ouvirmos a pregação.
partir das palavras de Jesus no Santo Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, os convido a refletirmos no tema Jesus me toma pela mão. Que o eterno e gracioso Deus esteja conosco para que nós permaneçamos tendo a certeza da vida eterna por meio da fé em Cristo e alimentados, fortalecidos nesta fé, possamos dar testemunho para que muitas e muitas pessoas cheguem à fé em Cristo e sejam também herdeiras da vida eterna. Amém. Os pais dão a mão ou pegam os seus filhos pela mão para os conduzirem em segurança ou quando eles se acidentam ou caem para os socorrer. Quando uma pessoa sofre uma queda, também lhe estendemos a mão para auxiliá-la a se levantar. E como é bom quando alguém está próximo para fazer isso. Ser socorrido gera um sentimento de gratidão e de pertencimento. Quando vemos pessoas sofrendo ou enfermas, nos solidarizamos com sua dor e lhes estendemos a mão para fazer tudo o possível o que estiver ao nosso alcance para que essas pessoas deixem de sofrer ou sejam curados de sua enfermidade. No Evangelho de hoje, Marcos 9, 14 a 29, Jesus socorre um pai que busca seu auxílio, a cura para o seu filho. Por isso nós queremos refletir nesse tema, Jesus, ele me toma pela mão. Olhando para a ação de Jesus na vida daquele pai, daquela multidão, dos discípulos, mas principalmente na vida deste menino que estava sofrendo. Olhando para o texto que antecede o Evangelho de hoje, Marcos 9, os primeiros 13 versículos, nós temos o relato de Jesus no Monte da Transfiguração. Lá em cima do monte tudo era bonito, maravilhoso. Na Transfiguração, seu rosto e suas vestes brilharam como o sol. Foi um acontecimento sobrenatural. Por alguns minutos, os 3 discípulos que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, viram o Senhor em toda a sua glória e majestade. Era como se o céu estivesse aberto e tivessem visto todo o poder e esplendor de Deus lá no céu. O ambiente da transfiguração era tão agradável que Pedro se entusiasmou e disse: bom é estar aqui. E aí eu lembro que vocês confirmam isso, estar na presença de Deus sempre é bom. E enxergar o céu deve ter sido indescritível. Ver o céu aberto deve ser indescritível. Mas agora os discípulos, Jesus, voltam ao pé do monte e de volta para a dura realidade do mundo. De cara, Jesus encontrou um homem cujo filho estava possuído por um demônio desde a infância. O pai estava ansioso, a multidão confusa e os discípulos desesperados porque não conseguiram expulsar aquele demônio. Era o triste contraste entre o alto do monte e o pé do monte. Em cima, o céu, embaixo, o mundo e as suas dores. Mas Jesus não permaneceu lá no monte. Ele já havia descido do céu por ocasião do seu nascimento e, graças à descida dele, a promessa de vida nova estava se concretizando para muitos. E graças à descida dele do céu e agora do monte, ou seja, porque ele se colocou na nossa realidade, na realidade desse mundo sofredor, é que o pai do menino teve a esperança de cura.
Do ponto de vista humano, este problema era impossível de resolver. O demônio já tinha lançado o menino no fogo e na água para o matar. Era tão difícil que os discípulos tentaram expulsá-lo, mas, diz o nosso Evangelho, eles não puderam. Então levaram o menino a Jesus, mas o pai do menino não estava totalmente ciente ou convicto de que Jesus poderia fazer algo. O relato do Evangelho nos diz que o pai falou: se o Senhor pode, então me ajude. Jesus então respondeu ao pai: tudo é possível ao que crê. Assim o pai reconheceu que também ele precisava do poder de Deus. Também ele precisava da ação do Espírito Santo para poder confiar unicamente em Jesus. E quando ele vê a sua incredulidade, então ele ora. Essa oração tão breve: ajuda-me a ter mais fé. Como acontece no coração de todos os cristãos, no coração do Pai lutavam a fé e a incredulidade. A fé que confia em Jesus, mas a incredulidade que duvida do poder de Jesus. Agora, porém, a fé venceu. O pai confiava unicamente no socorro de Cristo e a chance de cura do seu filho agora se tornou real. Agora confiava que não dependia mais dele, mas unicamente de Jesus. Da parte de Deus, todas as coisas são possíveis, mesmo as impossíveis. E a nós cristãos, as impossíveis e as possíveis, colocamos na mão do Senhor e esperamos. Por Jesus então socorreu o pai em sua angústia e libertou o menino do sofrimento, o curou e devolveu com vida. Imaginem a alegria tanto do pai, daquele menino, da multidão e os discípulos, que viram um menino sofrendo desde pequeno, e não um sofrimento qualquer. Desejo de morte ou tentando se matar, e outros sofrimentos que ele vinha enfrentando desde a sua infância. Mas como é difícil para as pessoas deixar Deus tomá-las pela mão. É difícil para nós. Quantas vezes nós insistimos em dizer: não, deixa comigo, eu vou fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, eu vou tomar conta da minha vida. O eu fala mais alto do que Deus. E assim o número de pessoas que não creem em Deus, que rejeitam o sacrifício de Cristo, cresce cada vez mais. A atitude do pai do menino precisa ser aprendida sempre de novo por todos nós. Ajuda-me a ter mais confiança no Senhor. A fé em Cristo Jesus nos foi dada pela ação do Espírito Santo no Santo Batismo e é fortalecida, renovada, sempre que nós ouvimos a voz do Senhor, como está acontecendo neste momento, onde Ele nos reafirma que sim, nós podemos confiar nele, nós devemos confiar nele, e também quando Ele vem ao nosso encontro na Santa Ceia, a presença real. Ele esteve com o menino, Ele esteve com o pai, Ele esteve com a multidão, Ele está conosco, cada um particularmente, mas também com toda a igreja, verdadeiramente presente. Ele vem para nos ajudar e fortalecer a nossa fé, que é obra exclusiva dele. É importante que se diga que a falta de fé é coisa fatal, porque ela derruba Cristo de nossa vida. E sem Ele não somos abençoados por Deus, e sobre o descrente pesa o castigo, a condenação ao inferno. Quando Jesus não ocupa o centro de nossa vida, quando nossa razão não é movida pela vontade de Deus, então a nossa consciência e coração são movidos pela nossa natureza pecaminosa, pelo mundo, pelo diabo, que
que são enganosos. A nossa natureza pecaminosa, o mundo e o diabo, eles nos enganam. Por isso, precisamos ouvir sempre, ou melhor, precisamos pedir sempre de novo ao Senhor: aumenta a minha confiança em Ti. Fortalece a minha fé para que eu confie no Teu cuidado. Por isso é preciso confiar, é preciso crer que Jesus, após descer do monte, teve que subir a outro monte, o do Calvário, ou do Gólgota, para o qual carregou a cruz e nela foi crucificado. E antes de dar o seu último suspiro, exclamou: está consumado, o diabo está vencido. Lembram do diabo que estava possuindo a vida deste menino? Em Cristo, este diabo está vencido com sua morte, com as suas palavras, está concluída a obra que liberta a humanidade deste sofrimento. E com seu sangue derramado, ele perdoa a culpa de nossos pecados. Tendo vencido toda a obra maligna, Jesus nos concede a paz que vem do seu perdão, a reconciliação com nosso Pai Celestial. Observemos no Evangelho que quem mais sofria realmente era o menino, não é? Ele era jogado de um lado para o outro, tentativa de suicídio, mas a obra maligna trouxe muita angústia também para o pai. A multidão também estava assustada e os discípulos impotentes. Então, Jesus libertou o menino do sofrimento que o diabo lhe causava. Olhemos para a nossa volta. Quantas vezes acontece de, por nós estarmos sendo dominados pelas forças malignas ou permitirmos que Ele nos guie e não Cristo, nós sofremos e o nosso meio está sofrendo. Então, a voz de Jesus precisa ser ouvida. Ele nos liberta deste sofrimento. E em seguida, Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé, libertando o menino, o pai, a multidão e os discípulos da angústia do sofrimento. Sim, eu te pego pela mão, eu te levanto, eu te dou vida. Você está livre deste sofrimento, obra do diabo. E aí eu pergunto, o que você está enfrentando neste momento? Não só você. Olhemos ao nosso redor. Quantas pessoas à nossa volta sofrem? Quantas pessoas estão angustiadas, sendo agitadas e jogadas de um lado para o outro pelo maligno, com sintomas semelhantes àqueles daquele menino? Convulsões, fúria, delírio, ansiedade, depressão, transtornos, loucura e outros males, devido à ação rancorosa do diabo. Jesus desceu do céu, desceu do monte da transfiguração, subiu o monte do Calvário para nos socorrer e tomar pela mão. Ele vem até você e te toma pela mão para te consolar, para te amparar e fortalecer. Ele é o médico dos médicos. Ele vem te curar. Jesus te toma pela mão e enxuga as tuas lágrimas e lhe dá a alegria da salvação. O seu socorro sempre bem presente no dia da tribulação. Jesus, se você está sofrendo, seja qual for a situação, a exemplo do pai, o pai daquele menino, deposite toda a sua confiança unicamente em Jesus. Ele é o único que tem poder de nos livrar do pecado, da morte, do inferno e dos males deste mundo. Ele não só quer te livrar dos sofrimentos, mas também Ele te toma pela mão e te leva por um caminho seguro. Ele te conduz com a sua paz.
E assim eu concluo esta mensagem e oro para que Deus coloque pessoas em nosso caminho, para as quais nós possamos falar que somente Jesus pode nos livrar dos males deste mundo e nos dar vida verdadeira. E para os familiares e amigos, contemos o que Jesus fez com o menino dominado pelo espírito mau e testemunhemos como Jesus nos toma pela mão. Falemos. Voltemos ao culto no próximo domingo, louvando a Deus pelas maravilhas que Ele realizou em nós, em nossas relações. E se for possível, convidemos outros amigos para que eles também possam experimentar, conhecer a maravilhosa salvação que Jesus realizou por nós e possam também crer para a vida, ter a certeza da vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que aquele menino, o pai e a multidão, bem como os discípulos sentiram, também permaneça conosco. Creiam em Jesus. E assim teremos todos a vida eterna. Amém. Este Jesus que nos toma pela mão, Ele nos dá forças para que nós possamos servi-lo em alegria, não mais com o peso dos tormentos do diabo, mas com a paz que Ele coloca em nosso coração e na vida do seu povo. Ele nos motiva agora a servi-lo com alegria, usando toda a nossa vida a seu serviço. Assim nós queremos nos preparar para fazermos a nossa oferta com uma pequena liturgia da oferta. O povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda a culpa e condenação, alimentado pela palavra, traz a Deus as suas ofertas, dizendo: Ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a Ti. Nada podemos Te dar, pois tudo pertence a Ti e nós só devolvemos o que é Teu. Trazemos as nossas ofertas para com elas mantermos a pregação da Tua palavra para a salvação dos perdidos. Assim, amados, quem está preparado pode fazer a sua oferta, trazê-la à frente nos pratos de oferta, e durante o ofertar nós cantamos com muita alegria, com muito entusiasmo aquilo que aquele pai disse: eu confio no Senhor. Possamos então cantar: eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor.
Eu convido a Dalva, pelo Departamento de Evangelismo, para fazer a recepção dos convidados. É com muita alegria que chamamos bem-vindo o convidado de hoje, Gustavo Michel. Está no fundo ali, bem-vindo, que seja a primeira vez de muitas vezes, e um abençoado domingo a você. Bem-vindo. Da mesma forma, nós cumprimentamos a toda a congregação reunida, que já sempre vem, e também os convidados que regularmente participam de nossos cultos e também atividades dos departamentos. Se sintam sempre acolhidos nesta família de fé. Somos o corpo de Cristo, o povo de Deus que se reúne para servir ao Senhor. Nós temos também cumprimento os irmãos que participam deste culto pela transmissão, que logo será disponibilizada. Que Deus os abençoe também por meio da celebração online. Nossa agenda da semana, nós temos então reunião da diretoria amanhã às 19 horas, e também nós teremos durante a semana, na terça-feira, o coral às 19 horas. No sábado, o Departamento de Escola Bíblica também estará se reunindo. E no próximo domingo, então, dia 19, nós nos reunimos aqui para o nosso culto. Sejam sempre bem-vindos, se programem durante a semana para que no domingo de manhã vocês tenham disponibilidade de estar diante do Senhor na companhia dos irmãos. Também no próximo domingo, às 16h30, desde já os jovens podem ir se programando para se reunir aqui para sua juventude. Ok? Então, esta é a programação. Demais informações vocês podem estar nos procurando sempre, bem como também a equipe de recepção, a equipe da diretoria também sempre está à disposição para prestar orientações e esclarecimentos quanto à vida da igreja. Então essa foi a agenda. O devocionário 5 Minutos com Jesus e Castelo Forte está em pré-vendas, vocês podem fazer as suas encomendas com a Tânia. Na próxima semana serão disponibilizadas informações a respeito de valores para essa aquisição. Quando falamos em oração, o apóstolo Paulo recomenda: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Dentro desta orientação, nós queremos agora humildemente nos apresentar ao Senhor em oração. Quem puder, se coloque em pé. Queridos irmãos, podem assentar-se por uns instantes, apenas para uma locução? Podem sentar. Nós queremos lembrar que Deus não muda. Nós queremos mudar nossas vidas materiais, queremos mudar até mesmo, muitas vezes, a própria vontade de Deus. Precisamos sempre ser lembrados novamente de que Deus sempre foi o mesmo e assim continuará sendo. Portanto, nós queremos colocar também nessa oração um pedido ao nosso Deus para que Ele não permita que nós soltemos a mão de Cristo. Que nós aprendamos muito com a Sua palavra, a fim de evitarmos cometer os riscos, os enganos, os pecados que o mundo nos apresenta. Então, incluímos nessa oração todas essas preocupações, além dos agradecimentos que nós sempre fazemos. Oremos. Amado e bondoso Deus, queremos agradecer-te, nunca o suficiente, por todo o teu amor pela vida terrena, saúde, bens materiais, pela inteligência, oportunidades de estudo, emprego, crescimento profissional, um belo país,
e um universo criado e dirigidos por Ti. Senhor, superior a todas as bênçãos materiais citadas e muitas outras que poderiam ser lembradas, queremos Te agradecer pelas bênçãos espirituais. A Tua palavra, a oração, os sacramentos, a orientação e o consolo do Teu Espírito, as oportunidades de testemunho e o mais fundamental na vida, a vida eterna, adquirida por Jesus Cristo e que o Senhor nos dá de graça através da fé nesse querido Salvador. Senhor Jesus, nos tome pela mão, nos conduza, pois somos muito distraídos e facilmente enganados pelo mundo, pela nossa carne e pelo nosso arqui-inimigo. Amamos os efêmeros e fúteis prazeres desta vida, enquanto por raros momentos de lucidez, ao ouvirmos e estudarmos a Tua palavra, obtemos pequenos lampejos de sabedoria, logo abafados pelos cuidados e preocupações desta vida passageira. Facilmente pronunciamos as palavras que até queremos testemunhar. Sou cristão. Mas na prática nos vemos apoiando e repetindo ditames como defesa do aborto, o racismo, a relativização da verdade, o chamado discurso politicamente correto para acobertar em belas palavras a mentira e o engano. Divisões como feminismo, machismo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, todo tipo de disputa de classe, promovendo o ódio e o caos. Tudo o que Jesus alertou e nada, ou muito pouco do que Ele nos ensinou. Senhor Jesus, segura as nossas mãos firme, pois nos esforçamos para soltá-la. Senhor, queremos Te pedir orientação para que possamos ensinar os nossos filhos e tantos quantos alcancemos, para que vivam conforme Tu queres, alertando que a Tua vontade não muda, tampouco mudará. Ajuda-nos a combater com coragem os ataques da mídia quanto a sexo de adolescentes, rompimento desmotivado e irresponsável de muitos casamentos e a toda a promiscuidade. Queremos Te pedir que pelo Teu Espírito aumente a nossa fé, que os nossos filhos tenham gosto e alegria no estudo da Tua palavra, que os orientará sobre a Tua vontade, impedindo que sejam confundidos por filosofias e novos hábitos que contrariam a Tua vontade, tirando-os do verdadeiro caminho. Amado Pai, obrigado por vivermos neste país. Nesta semana comemoramos mais uma Semana da Pátria Brasil. Obrigado por ser este um país livre, de pessoas alegres, de natureza muito bela e principalmente da liberdade religiosa. Providencie, querido Pai, que as nossas autoridades criem condições de emprego, salário justo e que empregadores sejam incentivados a investir. Senhor, queremos Te pedir pelo Recanto Martinho Lutero que o preserve, a fim de nos servir como instrumento para o serviço, para o estudo e encontros dos nossos departamentos e o lazer renovador da comunhão. Pedimos também pela proteção e presteza dos componentes das Forças Armadas, os policiais e todos os profissionais que dedicam as suas vidas à proteção e segurança de todos. Da mesma forma, aos profissionais da saúde, através dos enfermeiros, dentistas, médicos, hospitais e demais grupos dedicados à saúde da população. Em particular, nós queremos Te pedir e agradecer pelas pessoas mais próximas dos membros da congregação. Agradecer pela recuperação de Eleonora Saul, que passou por uma cirurgia. Agradecer e pedir também pela Marta, esposa do nosso irmão Hermes, que também se submeteu à cirurgia. Te pedir pela recuperação, pelo alívio do seu sofrimento, nosso irmão, o pai da Adriana, o Hélio Wenzel. Senhor, trazemos também as nossas ofertas para a Tua honra e agradecimento pela Tua graça. Recebe-nos também para a Santa Ceia contigo, que esta fortaleça a nossa fé através da ação do Teu Espírito e que tudo o que pedimos e agradecemos o fazemos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Amados em Cristo, tendo conversado com nosso Pai Celestial, na certeza de que Ele acolhe, ouve e atende e responde à nossa prece, agora queremos também celebrar a mesa do Senhor, onde Ele virá nos alimentar para que esta fé continue sendo fortalecida e testemunhada por todos. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos, conforme a tua promessa, sob o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, o cálice. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor Jesus conosco para sempre. Amém. Amados em Cristo, a mesa do Senhor está preparada. Ele convida a cada um de vocês que crê nas palavras de Jesus: isto é meu corpo e isto é meu sangue, dado e derramado para o perdão dos pecados, para que venha e receba este fortalecimento da fé e também a certeza da vida eterna. Podeis vos assentar, nós cantamos 2 hinos durante a distribuição.
coloquemos em pé. Que estes corpo e sangue recebidos sob o pão e o vinho vos fortaleça na fé verdadeira e os preserve nesta fé, para que assim alcancem a vida eterna. Amém. Nós passamos para o envio missionário. A boca fala do que o coração está cheio. Vão e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que o Senhor nos abençoe. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Não podemos deixar de lembrar e de insistir de que nós, ao sairmos para a nossa vida em nosso cotidiano, falemos para todos que encontrarmos sobre a certeza que nós temos da vida eterna e da companhia de Deus nesta caminhada rumo ao lar celestial. Agora nós cantamos o hino final, Porque Ele Vive. Podemos nos assentar, lembrando que ao final do culto, eu os cumprimento na saída e estão convidados a se dirigir até o salão para nós tomarmos o nosso chá e o nosso café e conversarmos mais um pouco com os nossos amigos, os nossos irmãos. Então todos que puderem, tiverem ainda mais 5 minutinhos, vão até o salão para essa integração. Cantemos.
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso se adora o Salvador.